Olá, todas as plataformas digitais, né, que abrangem também o Cacoalcast. São 18 sites nesse momento que nós estamos ao vivo. Tá? Quero abraçar todos os nossos telespectadores, todos os amantes do nosso podcast também. A você que quer ficar um pouco mais informado com as histórias de grandes nomes da cidade de Cacoal, você pode acompanhar a gente. Nesse mesmo horário, todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos sempre um convidado ilustre. E hoje, nada mais, nada menos, nós recebemos ele, Jusmar Lustosa. Ele que é jornalista, consagradíssimo na cidade de Cacoal, praticamente já um dos pioneiros também da cidade de Cacoal e, claro, com uma carreira brilhante. Nós vamos saber um pouco do trabalho dele, da revista dele e de um pouco da sua história de vida também, que é muito bonita. E a gente vai estar hoje falando sobre isso, tá? Somente isso hoje no nosso Cacoalcast. Jusmar Lustosa. Eu vou te chamar de Lustosa, que é como do jeito que você quiser. Que é como todos Tranquilo. Te chamam, e eu aprendi a te conhecer também como Lustosa. Tranquilo. O importante é que eu sou eu e aí a forma carinhosa que Sim. Cada um me chama, isso é só um detalhe, né? Desde então já, tá tudo obrigado certo. pelo carinho, por aceitar estar aqui com a gente no Cacoalcast, para a gente estar contando um pouquinho, enaltecendo também o seu trabalho. Você é um grande jornalista, renomado também na cidade de Cacoal e no estado de Rondônia também. E como que surgiu, né, essa paixão pela cidade de Cacoal? O que trouxe Jusmar Lustosa para falar assim, não, eu vou vir morar em Cacoal agora? Bom, para a gente chegar em Cacoal, eu acho que a gente tem que voltar aí a alguns anos, né? Primeiro que a minha formação não tem nada a ver com a comunicação, né? Eu fui dentista 20 anos, durante 20 anos. Eu fiz faculdade em Lins, faculdade de odontologia de Lins, né? Sou de Ibiporã, nasci em Ibiporã, Paraná. Morei 15 anos em Londrina, que é cidade vizinha, né, a Ibiporã. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, sem dúvida nenhuma. Acabei casando em Londrina, minhas filhas nasceram em Londrina, né, e eu sempre investindo na odontologia. Isso no Paraná? No Paraná. Isso no Paraná. Isso lá em 1985, quando eu me formei. E de lá eu comecei a escrever a minha história profissional. Lá, né? no Paraná? No Paraná, no Paraná. Eu me formei em Lins, daí voltei para Londrina, e em Londrina comecei a trabalhar como dentista e fui indo. Montei meu consultório 1 ano depois e a coisa foi andando. 5 anos depois eu casei, as minhas filhas, a primeira filha nasceu, 5 não, minto, foi um pouco antes, 4 anos. A Nayara nasceu em 92 e a Isadora nasceu em 95, né? Então de 85, de quando eu me formei, a minha segunda filha foi nascer 10 anos depois, né? E onde entra Cacoal nessa história? Então tá, eu ia chegar lá, mas por isso que eu escrevi meu livro, que nós vamos chegar no livro também, porque o livro conta todinha essa história doida de vida minha, né? De dentista virei jornalista e tal. Passaram uns 15 anos, eu entrei na parte de ronco e apneia do sono, que o dentista tem a sua participação também nesse tratamento, né? É uma terapia, um tratamento de ação multidisciplinar, são várias terapias. E eu comecei a estudar, estava meio desanimado na odontologia, eu falei, preciso entrar numa área diferente. Comecei a estudar e tal. Nisso veio uma oportunidade para eu ir para os Estados Unidos, fiquei lá nos Estados Unidos 1 ano, fiz um estágio lá, né? E aí tem até algumas histórias, quer dizer, a principal delas, 3 meses que eu estava lá, aconteceu o ataque terrorista, né? Eu estava em Boston, exatamente de onde partiram os aviões, pouca gente sabe disso. Então a gente acompanhou de perto, né, essa mudança de comportamento de um povo, né? Porque afinal de contas eu já fazia parte desse povo também. Então o mesmo medo, o mesmo pavor que essas pessoas tiveram na época, eu também tive, né? Uma coisa é a gente vê esses ataques terroristas pela televisão, sim, né? Verdade. Outra coisa deve ser, eu nunca presenciei, mas deve ser você vivenciar toda aquela correria, aquele medo, aquela angústia, né? Então, e foi interessante, porque eu saí de onde eu morava em Revere, que é a região das praias, e pegava o trem e obrigatoriamente a gente passava pelo aeroporto, né, que é o Logan Airport lá em Boston. Era uma parada obrigatória. E eu passei justo mais ou menos no horário que os aviões partiram.
que foi tipo umas 10, 10 e meia da manhã. Os aviões que você fala são os caças, né? Eu nem né? sabia. Não, os aviões do ataque terrorista. Sim. Né? Aí, quando eu cheguei na Tufts University, que é onde eu fazia esse estágio, eu vi um movimento diferente. Vi uma coisa diferente lá, muita gente entrando e saindo. Entrei, aquele monte de TV ligada, até então não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E foi ali que me falaram da tragédia. E aí, a partir daí, a gente já foi acompanhando mais de perto. Vieram as consequências disso, já houve até a conversa lá que a gente não ia conseguir voltar para casa, porque o trem não estava funcionando mais e tal, tudo conversa mole. Mas chegamos em casa, veio a conversa que os terroristas iam envenenar a água de abastecimento, aí todo mundo com medo de tomar banho, de beber água, então nem se fala, né? Mas era conversa mole também, e aí foi indo, e eu fui ficando. 3 meses que eu estava lá, aconteceu isso, aí fui ficando. Aí eu vou chegar em Cacoal. Comecei a ouvir falar de Cacoal, né? De Rondônia, na verdade. De Cacoal mesmo, que automaticamente, né? Onde é Cacoal? Rondônia. Mas você já tinha alguma ligação? Tinha algum parente, então, algum amigo? Justamente foi nessa fase que eu estava lá. Aí tinha como é que eu vou dizer? Minha comadre, a gente fala prima porque nós crescemos juntos, mas eu batizei o filho dela, o caçula, né? E ela veio para dar aula aqui na Unesc. E aí, aquela conversa vai, conversa vem. Eu falou, Jusmar, antes de você vir meter o pé de novo em Londrina, venha conhecer Cacoal, é uma cidade que é promissora, assim, assado. Falei, vou, né? Falei com a Silvana, a esposa, ela topou e a gente veio conhecer. Aí cheguei aqui, trouxe até um projeto, apresentei na prefeitura, porque assim, muita gente morre hoje de ronco, né? Porque o ronco em si já é considerado uma doença, né? Porque provoca problemas cardiovasculares. E a apneia, que são aquelas paradas, sabe o que é a apneia, né? Tipo falta de... aquela pessoa ronca, de repente parece que a pessoa está morta, aí ela volta meio que afogada, né? Assim e tal, que isso aí se chama apneia, são as paradas respiratórias. Isso daí causa um prejuízo enorme pro organismo, né? E aí eu trouxe um projeto aqui, porque muita gente morre no trânsito hoje porque dorme no volante, principalmente motorista de caminhão. A gente fez um trabalho junto ao SEST Senat, lá em Londrina, nos pedágios lá do Paraná, tudo tentando conscientizar e forçar as pessoas a buscarem ajuda, né? Porque o ronco deixou de ser um problema social há muitos anos, né? A pessoa fala, fulano ronca, serve de chacota, né, de gozação para as pessoas, e não é por aí. O ronco é uma doença, né? E tal, fui para lá, fiz o que eu tinha que fazer, vim para cá, olhei, vim conhecer, vi que Cacoal, que Rondônia não tinha um centro de tratamento de distúrbios de sono. Eu falei, tá comigo, né? Eu, dentista, estava retomando a profissão. Falei, eu acho que é uma boa, vou para lá, vou montar esse centro de distúrbios de sono, né, de tratamento de distúrbios de sono lá em Rondônia. Só que eu me enganei. Eu cheguei aqui, como é uma coisa de ação multidisciplinar, né, um tratamento de ação multidisciplinar, então tinha que ter sintonia entre o neurologista, o psiquiatra, o otorrino, entendeu? Aquela visão multidisciplinar. E aqui era aquela visão um pouquinho arcaica ainda, aquela coisa do médico da família, isso há 20 e tantos anos, né? Então, eu acabei optando, né? Eu vou pular uma partezinha aí para não ficar muito comprido, porque teve assim uma ligação. Eu procurei vir para cá como dentista, mas aí descobriram que eu tinha um potencial aí para comunicação, que foi o Dr. Antônio Carlos Nascimento. Tem uma historinha toda aí. Leiam o meu livro, está à disposição aí no meu site, jusmarlustosa.com.br. Você pode baixar gratuitamente. Você vai saber toda essa história aí com detalhes, né? É muito legal essa leitura. E aí, no fim da história, eu estava indo embora já, porque eu não tinha nenhum ponto de partida aqui em Cacoal. Falei, não vou vir para cá com mulher, com esposa, 2 filhas, 2 crianças pequenas, o que eu vou fazer aqui em Cacoal, né? Aí o doutor Nascimento me chamou lá na sala dele, falou, estou sabendo que você tem umas ideias boas aí, que essas ideias, na verdade, vieram em tom de brincadeira, numa rodinha de conversa lá na Unesc, né? Foi Copa de 2002. Aí eu vou abrir um espaço para você, eu vou te dar um ponto de partida. Eu falei, beleza, tranquilo, que ponto de partida é esse?
Ele era um dos diretores da Fiero, né, do SESI, né, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Falou, eu vou abrir um espaço para você lá no SESI Clínica. Olha, eu estava tão querendo mudar, fazer alguma coisa diferente na minha vida, que eu nem entrei muito em detalhes. Eu não sabia se eu ia receber um salário, como é que ia ser. Falei, nada acontece por acaso. Eu vou. Aí falei com a Silvana, vamos. Aí fui para lá, já desmontei o meu apartamento, botamos a mudança em cima do caminhão e vamos embora. Nisso aí tem outras historinhas também. Eu fiz 2 mudanças em 2 dias quando eu cheguei aqui, um drama. Tá? Não vou entrar no mérito da questão agora, que senão só essa historinha aí, nós já vamos tomar meio programa seu aqui, né? E aí foi, aí deu um mês, eu vi que aquela brincadeira virou coisa séria, né? Tinha virado coisa séria, eu falei, eu vou encarar isso como uma coisa séria, pode ser uma oportunidade para mim, mas estava encarando assim como uma oportunidade para fazer meu nome rápido, e eu crescer na odontologia, entendeu a jogada? Entendi. Então, só que não. Eu comecei a crescer na comunicação e a odontologia foi ficando de lado. Então, foi um período de transição de 5 anos. Eu fiz os 2 durante 5 anos, até chegar ao ponto de tomar decisão.